Fala galera, firmeza? Sejam bem-vindos ao canal do Rodrigo Serradura. Nesse canal você encontra conteúdo sobre desenvolvimento e engenharia de software. E nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como fazer a configuração de um ambiente utilizando Linux Ubuntu para começar a desenvolver com Ruby e Rails, tá certo? Para nos guiar, eu preparei este artigo onde todos os comandos que eu vou apresentar para vocês estão aqui presentes, tá? Um breve resumo do que será feito. Eu irei instalar o Visual Studio Code para ser o editor de texto de código. Vou instalar Ruby, Node.js, a SDF, que é o gerenciador de linguagens de programações, diferentes ferramentas para desenvolvimento, e ao final a gente vai criar uma aplicação Ruby on Rails simples para ver tudo isso em funcionamento. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o terminal e copiar os seguintes comandos. Então, estou copiando aqui e vou colar. Terminada a instalação, então, basicamente, o que aconteceu aqui? Primeira coisa que foi feito, a gente executou o sudo apt update, onde vai garantir que qualquer coisa instalada no sistema faça referência à versão mais atualizada. A gente instala o wget, que é uma ferramenta para fazer download de conteúdos web, e através dele é feito o download do VS Code, e com o comando dpkg-i é instalado o arquivo .deb que foi obtido através dessa URL. Informação importante: caso dê problema neste comando, você pode baixar o arquivo .deb diretamente através do link de download do próprio VS Code, tá bom? Como vocês podem ver aqui. E por fim, eu transformo o Visual Studio Code no editor padrão no terminal. Esse recurso não será utilizado nesse vídeo, mas já é importante que ele esteja configurado para você. Ou seja, caso o seu terminal precise de um editor, ele vai recorrer ao VS Code, tudo bem? O próximo passo aqui é a instalação do ASDF. Essa ferramenta, caso você não saiba, quando a gente desenvolve, né, utilizando, por exemplo, o Ruby ele tem diferentes versões. Um presente que a comunidade Ruby ganha todos os anos, sempre no dia 25 de dezembro, é uma nova versão do Ruby. Ou seja, então todo ano o Ruby recebe uma nova versão, atualizadas, com diversas melhorias, novos recursos e por aí vai. Então o ASDF é uma ferramenta que possibilita eu instalar o Ruby e definir qual versão eu quero utilizar. Sendo que essa versão ela pode variar, ou seja, para um projeto eu utilizo a versão 3.3, para um mais antigo talvez eu utilizar a versão 3, ou quem sabe a 2.7. Mas esses detalhes não são importantes agora para você. O importante é você entender que essa ferramenta existe para resolver esse tipo de problema, ou seja, preciso instalar o Ruby, utilizo o SDF. Preciso instalar o Node.js, que eu já vou explicar já já. Também é possível fazer através do SDF, dentre uma série de outras ferramentas, tá? O importante saber é que sempre que a gente utiliza o SDF, eu instalo uma ferramenta e uma versão, ou seja, é possível trocar, referenciar diferentes versões através desse gerenciador chamado SDF, tudo bem? E para realizar a configuração dele, basta também copiar e colar todos os comandos. A primeira coisa que ele instala é o curl, que é um outro cliente HTTP, o Git, que é um versionador, um gerenciador de código-fonte, e através dele é feito o download do SDF, e o SDF ele é configurado para que sempre que o terminal abrir, ele esteja disponível para uso, tudo bem? Ou seja, após esses comandos, é possível executar a SDF, e nós veremos que várias coisas relacionadas a SDF já estão disponíveis. O próximo passo é a instalação do Ruby em si. Então, eu vou copiar e colar esses comandos e ver que agora vai demorar um tempinho. O Ruby ele vai ser... Então, primeiro, todas as dependências do Ruby estão sendo instaladas. Em seguida, eu estou adicionando o plugin do próprio Ruby para então falar, instale a última versão do Ruby 3. Tudo bem? Então, nesse momento, as dependências estão sendo instaladas
e assim que terminar, vai inicializar a compilação do Ruby. Pronto. Agora que o Ruby foi compilado, o próximo passo é definir essa versão, que aqui no caso é a 333, como a padrão do sistema, ou seja, a versão global. Toda vez que eu precisar referenciar o Ruby, é essa versão que eu quero utilizar. Tudo bem? Ao fazer isso, o próximo passo é atualizar o gerenciador de bibliotecas do próprio Ruby. Ou seja, quando nós for instalar o Rails, será através dele. Tudo bem? Então basta executar gen update system para atualizar o Ruby Gems. Pronto. Então aqui a gente pode verificar qual que é a versão do Ruby instalada, que é a 333. O próximo passo é a instalação do Node.js. Então, para que serve o Node.js? O Node é um runtime JavaScript, onde é possível construir aplicações completas através dele, mas no Rails ele é principalmente utilizado para a parte de compilação de assets, ou seja, eu quero fazer um desenvolvimento mais elaborado com JavaScript, com CSS, Node será uma ferramenta, será necessária dependendo do grau de sofisticação que você quer fazer, principalmente para o seu front-end, tá? Ou seja, para o visual da aplicação. Então, embora não será necessário para a aplicação de exemplo que será desenvolvida ainda nesse vídeo, já é bom deixar configurado, porque muito provavelmente na medida que você avançar, pode ser que ter o Node já instalado será um facilitador na medida que você vai aprendendo mais sobre o próprio Ruby e o framework Rails, tá certo? Pronto, foi atualizado e aqui no script que eu copiei, ele já configurou a versão que foi instalada, a 22.3.0, como a versão global, tudo bem? Ou seja, ao executar node-v, a gente vê que essa é a versão disponível para uso. O próximo passo é a instalação do SQLite. O SQLite é um banco de dados, a gente fala embutido no sentido de que ele não precisa de um servidor. Tudo que o SQLite precisa é de um arquivo. Agora que já foi instalado tanto o Ruby, o Node e o SQLite, a gente vai preparar, a gente vai dar uma incrementada no Visual Studio Code para aprimorar a experiência de desenvolvimento utilizando Ruby e Rails, através da extensão do VS Code chamado Ruby LSP. Então, esses comandos eles estão fazendo isso, eles estão configurando a gem e vão adicionar este plugin ao VS Code. Ao fazer isso, vamos instalar o Rails. E, como o próprio segundo comando indica aqui no comentário, a gente também vai listar qual foi a versão que foi instalada. Ou seja, assim como é possível você ter diferentes versões do Ruby, diferentes versões do Node, também é possível ter diferentes versões do próprio Rails. E isso é muito comum, é uma das coisas que todos nós em desenvolvimento precisamos aprender a lidar, que é essa pluralidade, né, da mesma tecnologia e de diferentes tecnologias. Então a gente viu que a versão instalada foi a 7.1.3.4. Legal. E para testar, né, colocar tudo em prática, vamos criar uma aplicação bem rápida. A primeira coisa que a gente vai fazer é executar, a gente está garantindo que nós estamos no diretório home do nosso usuário. Eu estou criando esse diretório chamado Workspace. É sempre uma boa prática quando você está programando, garantir que dentro do seu computador existe uma área onde você concentra os seus projetos em movimento. Essa pasta eu chamei de Workspace. Você poderia colocar no lugar do mkdir Projects ou o termo que lhe convir, um outro termo, Dev, o que for. Faz muito tempo que eu utilizo Workspace e é o que eu indico. Esse comando entra nessa nova pasta chamada Workspace e executa o comando Rails New My App,
que por padrão utiliza o SQLite. Então, esse script acessa essa nova pasta MyApp, cria o banco de dados e inicializa o servidor. Como a gente pode ver, o Rails está indicando após, então aqui, ó, esse foi o resultado do comando db-create, e aqui é o resultado do Rails S, ou Rails Server. E ele está falando que na porta 3000 está disponível a aplicação Rails. O que a gente pode fazer para acessar ela? A gente pode digitar abrindo uma nova aba, open http://localhost 3000. E nós veremos que o Firefox vai abrir esta nova aba e está aqui, o Rails já está rodando. Legal, né? Só que, por enquanto, é só o Rails rodando. Vamos, então, criar algo e até sentir um pouco da magia que o Rails tem para nos oferecer. Os próximos comandos que nós vamos executar são, primeiro, a gente vai executar esse comando scaffold, que vai criar um gerenciador de contatos. Ele vai criar uma tabela chamada people. Essa tabela vai ter as colunas first name, last name, e-mail e birthdate, tá? Então a ideia é que a gente comece com esse gerenciador de contatos, né, de pessoas, para experimentar o que o Rails tem a oferecer. Esse scaffold vai criar então a tabela, vai criar o modelo, que é uma classe Ruby para interagir com essa tabela, vai criar views, ou seja, telas para a gente interagir com esse sistema, onde é possível listar, visualizar, criar, editar e deletar os registros referentes a esse modelo chamado person, né? Que no caso por isso que a gente está chamando do gerenciador de contatos. E essas ações, listar, visualizar, criar, editar e deletar, é o que nós chamamos de CRUD, que significa Create, Read, Update e Delete. Tá? Então, ou seja, essas são as operações básicas que o scaffold gera para nós, tudo bem? Então ele vai girar o scaffold, vai executar a migração, ou seja, aplique essas mudanças no banco de dados e abra essa nova URL -people para nós vermos os resultados do comando scaffold. Tá aqui. Abriu e pronto. Temos o nosso gerenciador de contatos. Então vou adicionar uma nova pessoa, colocando, por exemplo, Rodrigo Serradura, e-mail@example.com, e eu poderia colocar uma data de nascimento qualquer. Eu posso voltar e editar, falar, eu acho que é exemplo, o e-mail desse contato. Eu posso voltar para a listagem de contatos, ou seja, eu posso vir aqui, adicionar um novo contato, @bar.com, e eu vejo uma listagem de pessoas, e eu posso também vir aqui e destruir, né, deletar esse registro. Para continuar a nossa interação, né, foi tão rápido a gente criar essas telas, né, com todos esses recursos, vamos dar uma incrementada no sistema. Então, a gente vai garantir que a gente está dentro da pasta MyApp, nós já estamos aqui, ó, Workspace MyApp, e a gente vai executar code traço. A primeira vez que o Visual Studio Code for aberto, duas coisas vão aparecer. Uma é uma tela de onboarding, que está aqui atrás, que vai te explicar sobre os recursos do VS Code, e a outra é essa pergunta falando, olha, eu deveria confiar em todo o conteúdo dessa pasta Workspace? No nosso caso, sim, e foi por isso que a gente criou esta pasta Workspace, porque a ideia é concentrar nela os diferentes projetos das diferentes tecnologias que a gente vem a trabalhar. Então foi por isso que eu criei e marquei ela como confiável, tudo bem? Uma vez que o Visual Studio Code está aberto, o próximo passo é abrir este arquivo, app, views, layouts, application, HTML, RB. E você poderia fazer isso vindo aqui, ó, app, views, layouts, application, HTML, ou simplesmente apertando Ctrl+P, colando este nome do arquivo e pressionando Enter. Tá certo? Como está falando aqui, a gente vai configurar o
Pico CSS. O que é o Pico CSS? Ele é um framework extremamente enxuto de CSS, e o CSS ajuda a dar uma incrementada no visual da nossa aplicação. E a versão que a gente está utilizando do Pico é uma versão classless, ou seja, basta você definir os seus elementos HTML que ele vai aplicar um estilo padrão para a sua página, tudo bem? E é isso que a gente precisa para configurar o Pico CSS Classless. Adicionar a tag link e envolver o conteúdo do body numa tag main, tudo bem? Ao fazer isso, olha que interessante, a gente volta aqui para a nossa aplicação e ao recarregar, pronto, temos uma aplicação com um visual diferente, tá certo? E aqui a gente pode então ver como ficou a visualização, como ficou o formulário, né? E a gente então consegue ver o resultado de tudo que foi feito aqui. E por fim, dentro aqui do nosso tour, a gente vai perceber que essa aplicação que foi feita, ela não valida, ela não verifica, por exemplo, olha, essa pessoa tem um nome, tem um e-mail, né, com arroba pelo menos? Não. Então ela não tem nenhuma garantia quanto à qualidade do dado que está sendo persistido. E para finalizar, o que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar, por exemplo, ó, eu vim aqui e eu removi tanto first name quanto last name. Né? Agora eu vou adicionar o first name e o last name, o nome e o sobrenome, e voltar. Só que eu quero garantir que toda vez que eu preencher um desses campos, eu quero fazer algumas verificações, pelo menos. Olha, tem alguma coisa preenchida em first name, last name? O e-mail tem um arroba, pelo menos? E para isso a gente vai adicionar essas duas validações, que como eu imagino que o nome, né, esteja dizendo, fica bem claro. Valide first name e last name com uma presença. Eu quero saber se está presente. Ou seja, tem alguma coisa, algum caractere que não seja espaço nesses atributos? E vamos validar o e-mail caso ele esteja presente. Tá certo? Então esse allow blank permite a pessoa não preencher o e-mail. Mas se ela preencher algo, tem que ter um arroba. Tudo bem? E uma outra dica, no Ruby nós sempre utilizamos duas tabs, tá, para indentar código. As tabs são essas quantidades de caracteres aqui. Se a gente contar essas bolinhas, nós veremos que tem 4. Então, só mude aqui embaixo para espaços e todos os arquivos que forem .rb a partir daqui passarão a ter 2 espaços como tab, tudo bem? Ao fazer isso, olha que interessante, a gente volta aqui para o navegador e a gente nem precisou recarregar, modificar nada. Só de fazer essa mudança e agora tentar atualizar sem um last name, a nossa tela reclama. E como foi adicionado na validação, eu posso adicionar, o first name e last name são obrigatórios, porém o e-mail não. O e-mail ele é opcional, porém, se tiver alguma coisa aqui no e-mail, tem que ter um arroba, né? Ou seja, o e-mail está inválido porque eu preciso adicionar um arroba aqui. E ao fazer isso, pronto. E é isso. Então, interessante, né? Espero que você esteja com água na boca para aprender mais sobre Ruby on Rails, até porque é impressionante o quanto que é possível fazer em tão pouco tempo através dele, tá certo? E é isso. Se você tiver alguma dúvida, eu adicionei aqui vários links para todas as referências e tecnologias. Caso você tenha dificuldade com o inglês, tem um link na descrição do vídeo e no próprio post com dicas de como você consumir, utilizar o Google Tradutor de uma forma eficiente para consumir conteúdo em inglês. Então, não tenha receio de se aventurar por essas páginas. Caso você tenha alguma dúvida, crítica, sugestão, comentário, deixa no post, deixa no vídeo. E se você curtiu ou não curtiu, por favor, deixa aí seu feedback para que a gente possa melhorar cada vez mais o conteúdo aqui do canal. Beleza? Obrigado e até a próxima.